Bem, pessoal, hoje nós combinamos de conversar durante uns 30 minutos, mais ou menos, sobre jogo e esporte educacional. É um assunto muito complexo, muito extenso, né? E então, lógico, não é assunto para um dia só, né? Para uma aula só. Então, eu quero fazer uma série de encontros aqui com vocês, falando sobre esse tema, né? E vamos por partes, assim, desde o nascimento da criança ver até onde a gente chega, né? É um assunto tão complexo que eu já publiquei um livro a respeito disso, chamado O Jogo entre o Riso e o Choro, e estou com outro livro pronto, né? Vou mandar para a editora em breve, mas é um livro que já está pronto. E acredito que vou ter que escrever mais vezes a respeito disso, né? Então, não é só que é complexo, é um assunto muito pouco estudado. Nós, da educação física, lidamos até muito bem com jogos. A gente conhece mil jogos, né? Milhares de jogos, né? As nossas aulas são recheadas de jogos ou de brincadeiras. Mas a gente pouco sabe sobre a teoria do jogo, porque não é uma coisa estudada nas faculdades de educação física, né? Agora, dos autores na psicologia, na antropologia, na filosofia, na matemática, que estudaram o jogo, não se aprofundaram muito, né? Nós temos um clássico que é o Homo Ludens, do Johann Huizinga, que cai na mão, eventualmente, de alguém que estuda educação física. Mas, de maneira geral, há poucos autores que estudaram o tema e, e mesmo assim, não se aprofundaram muito a respeito dele. Quando as pessoas estudam, quando as pessoas estudam esse tema, quando os pesquisadores estudam esse tema, como qualquer outro tema, né, no desenvolvimento humano, é comum que os autores queiram chegar às raízes do fenômeno, né? Quando é que tudo começou? No caso do jogo, seria perguntar quando foi que o jogo começou, né? Quando teria começado? Quando começa o jogo na criança? Ninguém nunca respondeu isso, porque no começo das coisas tudo é muito difuso, tudo é muito tudo é muito confuso, difuso, muito misturado, né? A gente não vai distinguir o lúdico de outras coisas. Então, num recém-nascido não existe, não se percebe fronteiras, distinções entre lúdico, sei lá, entre moral, entre inteligência, é tudo uma coisa só. A criança é tudo uma coisa só. O desenvolvimento é uma espécie de desenrolar da gente. Esse desenrolamento, né, que corresponde ao que a gente chama de desenvolvimento, elementos de fora vão se agregando a nós. E elementos internos também vão se revelando, né? Mas dizer quando começa o lúdico, a gente não pode dizer. Provavelmente, todas as coisas que nós perceberemos mais tarde já estavam em nós no nascimento ou na concepção. E a gente tem muita dificuldade de lidar com as origens das coisas, porque a gente esbarra numa questão que é muito limitadora em todos nós, que é a questão do começo, ou seja, do tempo. Quando a gente vai se aproximando do começo, o começo ou o tempo começam a perder o sentido. Se a gente, teoricamente, a gente pudesse um dia chegar no começo de todas as coisas, provavelmente não existiria começo, porque o tempo deixaria de existir, né? Não haveria mais nem começo e nem fim. Então, como o nosso pensamento, que é o instrumento que a gente utiliza para analisar as coisas, é uma coordenação espaço-temporal, tanto quanto qualquer gesto humano, esse tempo e esse espaço são limitadores, né? Esses mistérios que explicam o começo, eles não chegam à nossa compreensão, porque a nossa compreensão depende de espaço e tempo.
E aí a gente não consegue entender porque não consegue se desvencilhar do espaço e do tempo. Então, ou seja, nós não chegaremos na questão do lúdico, na questão do jogo, a gente não chegará na questão no começo do jogo, é impossível, né? Então, a gente vai fazer o que pode, né? A gente vai fazer o que pode. E a gente não vai partir exatamente do começo. Vamos pegar aqui alguns alguns elementos indicadores. Por exemplo, quando uma criança nasce, a gente percebe nela algumas poucas coisas em termos de motricidade. O que a gente percebe em qualquer ser humano são as coisas manifestadas. E a gente só manifesta as coisas motoramente. Por exemplo, eu estou falando com vocês e vocês estão percebendo o que eu falo, porque eu estou movimentando a boca. A vida é movimento. Enquanto o coração bater, se movimentar, eu estou vivo. Enquanto o cérebro emitir movimentos, né, sinais elétricos, eu estou vivo. Enquanto houver movimento, há vida. Vocês estão me ouvindo porque eu estou movimentando a boca e outros órgãos e sai um som que vocês que articulam palavras, frases, né? Então vocês me entendem, né? E no começo da vida, o que a gente percebe na criança, em termos de vida, de movimento, são alguns movimentos, ou muitos movimentos, alguns deles organizados, que são, por exemplo, os movimentos reflexos, alguns deles muito conhecidos nossos, né? Como, por exemplo, os reflexos primários ou arcaicos, o reflexo da sucção, o reflexo da apreensão, o reflexo dos braços em cruz, o reflexo da marcha, né? São reflexos que a gente percebe que vão desaparecer. Como os reflexos que não desaparecem, o reflexo pupilar, da pele, né? Quando alguma coisa nos fura ou nos queima, a gente tira automaticamente as mãos. Mas os outros movimentos são todos confusos, são movimentos desordenados. A gente se apega, eu vou me apegar a essas duas coisas para falar da possibilidade do lúdico no começo da vida. O reflexo de sucção é um reflexo arcaico extremamente importante. A boca é uma espécie de centralizadora, né, da atividade humana, de toda a atividade humana no começo da vida. A boca é extremamente importante do começo ao fim da vida. Quando a criança nasce, a boca é uma espécie de centralizadora da atividade dessa criança, né? Quando a gente estimula essa região da criança, que ela abre e fecha a boca automaticamente. Com esse abrir e fechar a boca, ela é capaz de sugar. Ela tem um pouco de dificuldade no começo da vida, né? Quando ela coloca a boca no peito da mãe, ela tenta sugar o leite, porque ela tem fome, ela tem alguma dificuldade, a mãe também ainda não sabe fazer isso direito, até que, vencidas as dificuldades, ela começa a sugar e saciar a sua fome graças a essa sucção. Então, nesse momento em que ela chupa, que ela suga o leite por fome, ela está cumprindo uma necessidade, satisfazendo uma necessidade. Há uma coisa que a obriga a fazer aquilo. Mas a gente vai também perceber essa criança sugando sem ter fome. Uma espécie de sugar por sugar. Uma espécie de sugar sem necessidade. Esse sugar por sugar é muito parecido com o que eu ou que vocês fazem quando estão jogando, quando estão brincando. Quando nós estamos brincando, a gente, por exemplo, se eu estivesse agora contando uma piada para vocês, eu estaria apenas me divertindo, não estaria cumprindo uma obrigação, não estaria cumprindo um compromisso, não estaria realizando uma tarefa, eu não teria que prestar contas para alguma coisa fora de mim. Estaria apenas me divertindo, apenas fazendo por fazer. Pois a gente vê isso na criança recém-nascida.
quando ela não está com fome, ela continua no peito da mãe, sugando por sugar. Não há ali uma necessidade identificada que a faça sugar. No entanto, ela continua sugando. Esse sugar por sugar é um indício lúdico. É um indício de uma atividade lúdica. Se ainda não é lúdico, quando a criança demonstrar ludicidade, ela fará coisas desse tipo, esse fazer por fazer. E é muito interessante porque esse fazer por fazer, que é divertido, que para o recém-nascido que pouco distingue as coisas, deve causar sensação de conforto, de alívio, de prazer, sem esses nomes que a gente dá. Mas são sensações que mais tarde terão esse nome. Né? É tão bom que ela tende a repetir, tende a fazer de novo. Só que repetindo e repetindo, ela exercita e melhora a habilidade de sugar. A cada momento que ela sugar por sugar, ela ficará mais habilidosa em sugar e quando ela precisar mamar para saciar a fome, ela será mais habilidosa. Agora vamos para os movimentos desordenados. Qualquer um de vocês que observar uma criança recém-nascida, vocês vão observar inúmeros movimentos desordenados. Se a gente toca nela, se a gente dá banho nela, se a gente pega no colo, se a gente vê ela dormindo, ela faz inúmeros gestos com as mãos, com a cabeça, com o tronco, com as pernas, que não querem dizer absolutamente nada. Mas movimentar-se é algo que pode ser prazeroso. Nós, adultos, ainda temos movimento, ainda temos prazer em realizar certos movimentos. A gente quer, por exemplo, dar um giro. Quando a gente consegue dar o giro, a gente gosta de fazer aquilo. E por gostar de fazer aquilo, a gente repete novamente aquilo e repete novamente aquilo. E nós, adultos, quando assistimos o esporte, ou assistimos a dança, assistimos a mímica, por exemplo, mesmo no outro, esse gesto dá prazer. Nós temos prazer de fazer e de assistir. E por termos prazer nisso, a gente tende a repetir o que a gente faz, que é gostoso, e tende a assistir de novo aquilo, o gesto que nos dá prazer. Então, há algo em nós que nos incita a fazer de novo o gesto feito, porque aquilo é bom, aquilo causa conforto, aquilo causa prazer. Na criança já é assim. Ela não tem palavras para as coisas, ela não tem conceitos, é claro. Mas quando ela faz os seus gestos mesmo desordenados, ela se sente bem. Há um dispositivo que causa esse prazer de fazer. E ela tende a repetir os gestos. E em repetindo, ela vai se exercitando. Uma terceira coisa que chama muito a nossa atenção é a fala. Por que uma criança começa a falar? Ela precisa falar porque na sociedade humana em que ela vai viver, sem falar, ela terá enormes prejuízos. E se ela tiver um problema, uma doença que a impeça de falar, na idade correta de falar, ela vai ter que se comunicar de outra maneira. Porque nós precisamos nos comunicar e a melhor maneira de se comunicar é através da linguagem falada. Mas tem uma coisa muito interessante na aprendizagem da fala. A criança, quando ouve gestos, ouve sons, da fala de outras pessoas, ou quando ela ouve os próprios sons, aquilo é muito divertido para ela, é muito interessante. E ela tende a manter aquilo que é interessante. Como nós, adultos também, quando a gente se depara com uma coisa interessante, a gente quer que aquilo continue. Vocês estão lá assistindo um show do vosso cantor ou cantora preferido. Quando termina, a gente pede bis, a gente aplaude, pede bis até a pessoa repetir. Por quê? Porque aquilo é muito interessante. A criança faz isso com ela mesma. Ela ouve um som, ela tende a imitar aquele som, repetir aquele som. Ela pronuncia um som, ela tende a continuar repetindo aquele som que ela pronunciou.
né, para manter aquele espetáculo, aquela coisa interessante. E de tanto repetir, ela fica muito habilidosa em pronunciar, em articular sons. E estando habilidosa, sendo habilidosa em articular sons, ela terá mais facilidade em articular, em compor palavras, em compor frases. Atualmente eu participo, eu acompanho uma coisa muito boa, muito gratificante, que é o crescimento, o desenvolvimento do meu neto. Ele agora recentemente ele fez 3 anos de idade. E ele se mudou com os pais para a Alemanha. E ele está numa escolinha. Então, o que está acontecendo agora com ele é que ele chega em casa, por exemplo, ele vai falar alguma coisa e sai em alemão. E ele não percebe que está falando alemão. Daqui a pouco ele acho que percebe e ele volta a falar o português. Então ele está misturando uma coisa com a outra. Daqui a uns meses, a um ano, ele vai perceber quando ele quer falar português ou quando ele quer falar alemão. Os pais não falam alemão, pelo menos ainda não. E ele vai aprender antes, sem perceber, porque ele ouve os sons em alemão e para ele é muito interessante ficar repetindo aqueles sons em alemão. Então ele está aprendendo isso brincando. Ou seja, isso que eu estou falando da criança de 1 ano e meio, 2 anos, repetindo os sons por diversão, leva ao aprendizado de uma língua, que é uma coisa extremamente complexa. Né? Numa outra ocasião, a gente vai falar sobre aprendizagem, e esse método é muito interessante. A criança, sem perceber que está aprendendo alemão ou que está aprendendo português, ela aprende. E aprende por quê? Aprende porque brinca com os sons, porque brinca com os fonemas, porque brinca com as palavras, porque brinca com as. Então, brinca com as frases. Então, o lúdico, ele é muito presente e perceptível na aprendizagem da língua falada. E depois, mais tarde, poderia ser também na escrita. Mas aí já entram os métodos escolares que não correspondem ao método que a criança utilizou para aprender a falar. Isso que é tão perceptível na aprendizagem da fala, não é perceptível como lúdico no começo da vida, né? Na sucção e nos gestos desordenados. Então, à medida que os meses passam, né, que a criança chega a 1 ano e meio, 2 anos de vida, aí sim a gente começa a perceber o lúdico. E começa a percebê-lo de uma forma devastadora, assim, avassaladora. Né? Tudo começa a virar lúdico. Tudo começa a virar lúdico. Então, aqueles que tiveram a felicidade aí de criar filhos, né? Ou de acompanhar parentes, bebês, ou que trabalharam com creches, né? Com a educação infantil no começo, devem ter percebido, né, o ímpeto da criança para brincar, o ímpeto da criança em fazer de tudo uma brincadeira, transformar tudo em lúdico. Hoje eu estou misturando aqui as palavras jogo, lúdico, brincadeira, jogo. Numa outra aula eu dou uma limpada nisso, numa outra aula eu dou uma clareada nisso. Hoje nós não precisamos, hoje é só uma introdução para falar desse começo da vida e dizer que no começo da vida tudo é assim difuso, né? A gente não distingue uma coisa da outra, mas a gente já distingue as raízes do lúdico quando a criança suga por sugar, quando a criança movimenta os braços e as pernas e o tronco e a cabeça de qualquer jeito, mas ela gosta de fazer isso porque ela repete. Cada vez que quem acompanha uma criança vai logo notar que certas coisas que ela faz com gestos, ela vai procurar fazer de novo e de novo e de novo, né? Alguns autores perceberam muito bem isso. Piaget foi um autor que percebeu muito bem isso. E ele fala ali no começo da vida das reações circulares, que são essas reações da criança de ficar circulando em torno da mesma coisa, repetindo, repetindo a mesma coisa, né? E isso que é tão pouco perceptível
como, todo, como todas as coisas na vida da gente, né? Um bebê, ele tem, que forma ele tem quando nasce? Aos poucos a gente vai percebendo melhor o formato dos olhos, da orelha, do nariz, da boca, o tronco vai ficando mais distinto, né? E a gente vai percebendo que ele vai se formatando aos poucos, vai ganhando forma. Então a gente diz assim, puxa, ele está com um jeito de bebê. Quando ele, 2 anos, 3 anos, nossa, agora como ele mudou, né? Ele está com a cabeça parece que está menor, né? As pernas parece que estão maiores. Então a gente vai, assim como a gente vai percebendo essas mudanças físicas, a gente vai mudando, percebendo as mudanças de comportamento. Bem, nós estamos falando aqui há 22 minutos, e a proposta aqui é que a gente tenha aulas curtas, né, para não tomar muito tempo de vocês. E vamos aqui agora, escrevam aqui algumas questões que vocês querem que eu aprofunde. Nós temos 8 minutos para isso. Alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram aprofundar, coloquem aqui na tela, eu vou lendo aqui e a gente vai aprofundando, né? Então, eu não sei quantas pessoas, tem 14 pessoas aqui no momento, e o público é interessante, o público dessas aulas ao vivo assim, porque muda muito, né? Tem 13, tem 15, tem 14, tem 20, vai mudando. Outra coisa que vocês podem colocar aqui é se esse é o melhor horário, né? Eu não sei se o horário de meio-dia é o melhor horário ou se vocês querem um horário, por exemplo, das 19 horas, né? Aquele horário que vocês têm mais tempo para acompanhar as nossas aulas. Então, tudo isso vocês podem deixar aqui por escrito, né? Eu vou ter os comentários todos depois gravados aí, e a gente pode ir ajustando, né? Uma pessoa escreve aqui, pergunta aqui, quanto que o jogo é importante no desenvolvimento da criança? A sua pergunta é a mesma coisa que perguntar o quanto o jogo é importante na vida do ser humano, né? O jogo é fundamental, né? O jogo eu acabo de escrever um jogo, um livro chamado A Graça do Jogo. O jogo como graça, o jogo como viver em estado de graça. Quando nós jogamos, no sentido lúdico, a gente faz alguma coisa por fazer. Nós não fazemos para atender um compromisso, não fazemos para prestar contas, não fazemos porque alguém encomendou, né? Não fazemos em troca de nada, fazemos gratuitamente, fazemos de graça, por isso eu chamo a graça do jogo. E ele é fundamental porque ele nos diz que vale a pena viver. O jogo é um momento em que a gente apenas vive um determinado momento. No trabalho, por exemplo, a gente vive um momento em função de outro. A gente faz uma coisa em função de outra. No jogo, a gente faz alguma coisa em função dela mesma. A gente faz alguma coisa por causa dela mesma, né? A gente apenas vive um determinado momento, né? E tem inúmeras outras funções. O jogo é um grande alimentador de imaginação. Quando a gente joga, a gente simula, a gente pratica um faz de conta. O jogo ele alimenta a imaginação da gente, né? Ele remete para a imaginação as coisas que a gente está. No caso da criança, o jogo da criança a partir do surgimento da fala é o chamado jogo do faz de conta, o jogo da imaginação. Ele é o alimentador da imaginação. E a imaginação é o atributo, ou a ferramenta humana mais importante do ser humano. É aquilo que nos distingue das outras criaturas vivas. É aquilo que permite que nós criemos o que nos falta. É aquilo que nos salva. A alimentação, a imaginação é o que nos salva, né? Alguém pergunta se eu considero o movimento da criança como linguagem. Toda, toda manifestação, né, que comunica alguma coisa é uma linguagem. Então, por exemplo, os nossos ritos faciais,
que são percebidos por alguém como alegria ou como raiva, é uma linguagem. Quer dizer, a linguagem não é só esse som que sai pela boca. Linguagem é qualquer coisa que comunique. Então, eu falando sem essas expressões, sem movimentar as mãos, se eu conseguisse falar com vocês sem essas manifestações outras que não só o som que sai da boca, vocês me entenderiam de um outro jeito. Quando eu sacudo a cabeça, assim, quando eu mexo as mãos, quando eu manifesto coisas com o rosto, isso comunica junto com o som que sai da boca, né, com a língua falada. Então, todo gesto que representa uma comunicação para alguém é uma linguagem, né? A linguagem motora é muitíssimo forte, muito expressiva, né? O Mendonça disse que seria melhor. Se for melhor, a gente fará às 19 horas, certo? Sempre vai tentar, a gente vai tentar, a gente vai tentar atender vocês, né? Alguém pergunta o que eu acho dos jogos eletrônicos e celulares, tablets, videogames, se ele beneficia, né, a criança, né? Olha, todo jogo é alimentador da imaginação, né? O problema a diferença entre o jogo eletrônico, em qualquer dispositivo eletrônico, e o jogo de rua, né? As brincadeiras populares tradicionais, é que as brincadeiras populares elas não caíram nas mãos da indústria. Não há uma indústria tendo lucros enormes com isso. E os jogos eletrônicos, eles estão na mão da indústria, né? E eles representam uma fonte de lucro extraordinária. Então, dificilmente a indústria vai querer ser pedagógica e vai querer muita coisa além do lucro. Então, ela vai. Provavelmente a indústria e o comércio vão pensar muito mais no seu lucro do que no desenvolvimento da criança. Por si só, o jogo eletrônico ele é limitador da motricidade, claro, né? Ele deveria ser estimulador da motricidade, mas não é. De maneira geral, já existem até alguns que são. Mas essa exploração por parte da indústria faz com que a criança ou o adolescente viciem nesses jogos e comecem a abrir mão de todas as outras coisas por causa disso. Aí ele deixa de ser benéfico para ser maléfico, né? Tudo aquilo que é feito em forma de vício, que é feito exageradamente, vai fazer mal, claro, né? E então é só nesse sentido ele seria mal. Fora isso, ele não é mau, ele é bom, né? O Manzano pergunta, eu vou fazer essa aqui é a última, porque senão a gente passa do tempo, né? O Manzano diz assim: na questão da fala das crianças, brincadeiras cantadas é uma possibilidade importante no seu desenvolvimento. Então, Manzano ou Marizan, acho que é Manzano. Se você reparar bem, as crianças de 3, 4, 5 anos, elas costumam fazer as coisas muito acompanhadas de fala, mesmo que não sejam cantadas. Ela está fazendo alguma coisa e está ali falando junto, como se fosse uma cantiga, né? Mas especificamente as brincadeiras de roda, as cantigas infantis, né? As brincadeiras cantadas, como você diz, elas são muito importantes, né? Nós, da educação física, devemos usar isso o tempo todo na educação infantil. Ela ajuda muito, inclusive, ela ajuda muito a motricidade, porque todo gesto, tudo que eu faço aqui gesticulando, né, todas as nossas atitudes, elas são coreografias, elas são danças, elas são música, né? A minha fala é uma música, né? Se eu falar aqui o número do meu celular, eu falo de maneira rítmica, falo como se fosse uma música, 999484892. Isso é uma música, né? Qualquer fala
Olha, eu vou dizer a sua frase aqui, ó. Na questão da fala das crianças, brincadeiras cantadas é uma possibilidade. Isso é uma música. O que resolve aquela questão? Ah, mas o rap não é uma música. Claro que é uma música. Ah, mas eles estão falando. Mas a fala é uma música. O rap é tão música, né? O hip hop, o rap é tão música quanto é, qualquer ópera, quanto qualquer música clássica, né? Não existe fala que não seja uma música, né? Mas a gente pode acentuar essa música com as brincadeiras cantadas, com as músicas para as crianças, né? Muito bem. Vamos parando por aqui e a gente marca a próxima, né? Vocês deixem aí nos comentários qual é o melhor horário para vocês e a gente vai procurar atendê-los, tá bom? Então, Fernando Bacari, que está me ajudando aqui, muito obrigado. Obrigado a vocês que entraram, que participaram, né? Obrigado pela atenção. Obrigado por me permitir ser professor aqui durante meia hora. E a gente vai marcando novos encontros, né? Ou ao meio-dia, ou às 19 horas. Aquilo que for melhor para vocês. Até a próxima. Muito obrigado.